Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos novamente ao curso Sinapse. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um assunto bem legal e também de muita incidência no começo das provas de vestibular, ok? Hoje vamos falar do movimento circular uniforme, mais conhecido dentro da física como o MCU, tudo bem? E o movimento circular uniforme, você tem que tomar cuidado exatamente com duas grandezas físicas, conhecidas como velocidade linear e a velocidade angular. Como o próprio nome diz, né? É a velocidade da linha e a velocidade do ângulo, gente. Vamos começar nossa brincadeira. A ideia básica dentro do movimento circular uniforme é exatamente entender que se você tiver um objeto, por exemplo, que ele vá de uma condição 1 para uma condição 2 em um movimento circular, você pode perceber, considerando um movimento anti-horário aqui nessa lousa, você percebe que esta esfera simbolizada aqui, enquanto ela foi da posição 1 até a posição 2, você percebeu que ela se locomoveu uma certa distância, a qual eu vou chamar de ΔS. E enquanto ela percorreu essa distância ΔS, é notório também que ela variou um certo ângulo, que eu vou chamar de Δθ. Então a ideia do MCU é exatamente isso. Uma esfera, enquanto ela se locomove pela condição externa de uma circunferência, indo da 1 para 2, ela percorre uma distância, uma linha e também um ângulo. Portanto, velocidade linear é a velocidade da região externa em relação ao ΔS. Velocidade angular é em relação ao ângulo, ok? E as duas acontecem no mesmo intervalo de tempo. Bom, para começar, eu preciso me apoiar em duas teorias muito importantes. Primeiro, a ideia de frequência, né? Jaú, o que seria frequência? Gente, vamos pensar em nosso dia a dia. Com qual frequência você assiste às nossas aulas do Sinapse? Uma vez ao dia, não é? Com qual frequência você almoça? Uma vez ao dia. Então, quando você fala frequência, é a quantidade de coisas que você faz, não é? Uma, duas ou três, em função do tempo, não é isso? Então, olha só, frequência é você fazer uma certa quantidade de coisas em função do tempo. Por isso que frequência é o inverso do período, aqui simbolizado pela unidade segundo e a unidade de frequência em homenagem a Frank Hertz. Seria o Hertz. Cuidado, pois a unidade de frequência também pode aparecer como sendo o RPM, que simboliza rotação por minuto. Tudo bem? Tome cuidado, gente. E também eu posso dizer aqui que a relação, por exemplo, do meu ângulo nada mais vai ser da minha variação da distância em função do raio. Se eu pegar, por exemplo, S ΔS e começar a dividir pelo raio, eu vou ter exatamente a variação angular no meu centro. Então tomem cuidado. Frequência é o inverso do período e a relação do meu ângulo aqui representado em radiano, ok? Devemos ter essa medida aqui em metro e essa medida aqui também em metro. Tudo bem? Bom, vamos começar agora com a velocidade linear. Gente, quando você fala velocidade linear, eu vou calcular como a variação da distância pela variação temporal. Quando você fala em distância, ora, se essa esfera percorrer uma volta, se ela completar uma volta, deveremos ter o comprimento de uma circunferência, né? O perímetro, né? Lembra dos dois franceses, né, minha gente? 2πr, né? Então devemos ter 2πr em função do meu tempo. Mas eu sei aqui que 1 sobre o tempo é a frequência. Então eu posso dizer que velocidade vai ser calculada como sendo 2πr vezes o f. 2πr, 1 sobre o tempo, é a frequência. Esta é a velocidade linear, pois quando estivermos falando da velocidade angular, ora, é a variação do ângulo pela variação do tempo. E quando falamos em ângulo, não se esqueça, 2π radianos, uma volta, né, gente? Um círculo completo.
Então devemos ter 2π apenas dividido pelo tempo. Olha em cima, gente, temos o raio, o comprimento de uma circunferência, o perímetro. E aqui é só a variação angular. Portanto, podemos dizer que a equação da velocidade angular será dada como 2πf. Cuidado, hein, gente? E agora nós podemos relacionar a velocidade linear pela velocidade angular, onde elas se diferem apenas pela medida do raio. Então aqui eu posso dizer o quê? Que a minha velocidade linear, ela nada mais será do que a angular em produto do raio. Chama a atenção de vocês, vestibulandos e vestibulandas do Sinapse, para um ponto crucial, ok? A USP adora brincar com esta equação. Onde, Jaú? Quando você fala em aceleração centrípeta. Gente, a gente lembra que no curso de dinâmica, a aceleração centrípeta ela é calculada como sendo v² por r, não é? Mas a USP adora, no lugar da velocidade, colocar ômega-r. Então a minha aceleração aqui ficaria ômega-r dividido pelo raio. Então eu posso dizer que a aceleração centrípeta ela pode ser calculada como sendo ômega² tá ok? E como o nosso material espiralado ele é totalmente completo, ele contempla vários exercícios envolvendo essas duas relações, ok? Bem, eu tentei aqui resumir as equações mais importantes a serem utilizadas dentro do curso de movimento circular uniforme, ok? Tomem cuidado, gente. Nós temos a equação da frequência, a equação do meu ângulo, distância e raio, minha velocidade linear, a angular e as duas conectadas juntas, ok? Bem, mas esse módulo, por ser completo, não resume apenas o movimento circular uniforme, e sim nos traz a ideia também das equações da cinemática, né? Vamos relembrar comigo? Vamos lá. A primeira equação é a conhecida equação da velocidade, que significa distância e tempo. Isto para o movimento uniforme, não é? Agora, para o movimento uniformemente variado, nós temos a equação da aceleração, que ela é ΔV por ΔT. Só lembrando que vocês aqui no Sinapse não tem que ficar decorando nada, minha gente. Sinta a física, deixa ela correr pela sua veia. Olha que interessante. Isto não é uma fórmula, é um pensamento. Gente, quando você entra no veículo, para o veículo acelerar, ora, você precisa colocar o pé no acelerador, não é? E quando você coloca o pé no acelerador, a velocidade do veículo muda, só que o tempo continua. Então, acelerar é trocar de velocidade em função do tempo. Só isso, minha gente. E olha que dica legal, hein? Qual será a unidade da aceleração? Não é metro por segundo ao quadrado? Aqui dentro tem algo escondido, gente. Olha que legal. A hora que você fala essa unidade, você está dizendo que a velocidade varia a cada intervalo de tempo. Então, para de apelar para as equações. Pense, gente, olha que legal. Quando eu falo, por exemplo, que a gravidade na Terra ela vale 10 metros por segundo ao quadrado, eu estou querendo dizer que a velocidade varia de 10 em 10 a cada 1 segundo. Então, se eu jogar um objeto para o alto com 50 metros por segundo, ele diminui de 10 em 10. Então ele demora 5 segundos para atingir a altura máxima. E para voltar na minha mão, aumenta novamente de 10 em 10. Então se eu jogar um objeto para cima com 50 metros por segundo, ele retorna à minha mão com um tempo de 10 segundos. 5 para ir e 5 para subir. 5 para subir e 5 para descer no caso, né, gente? Então não precisa mais apelar para as equações, ok? É só você pensar. Bem, finalizando, vou colocar a equação do movimento para o movimento uniformemente variado, e nós também temos a equação que resume tudo, a equação de Evangelista Torricelli, onde ela não aborda a grandeza tempo. Tudo bem, gente? Tome muito cuidado, ok? Pois essa é uma parte fundamental dentro do curso de cinemática, ok? Bom, espero que essas dicas tenham lhe ajudado, ok?
e que essas equações tenham recapitulado muito da sua teoria. Bom, gente, então fica aqui um grande abraço de todos nós do Sinapse para vocês. E não se esqueça, hein? O obstáculo é aquilo que você encontra quando tira os seus olhos do objetivo. Nós temos o mesmo objetivo que vocês, ok? Até a próxima. Tchau!